e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo encontre morada em nossas orações. Nesse vídeo de hoje nós vamos compreender como os espíritos que habitam os mundos felizes, como será esses espíritos auxiliam a eles que estão ali nos planos mais baixos. Nós sabemos que quanto mais o espírito vai evoluindo na escala ali evolutiva, no seu sentido moral, intelectual, mais o coração e a mente desses espíritos vão sintonizando com a vontade de Deus, e é sempre o amor, a solidariedade, a fraternidade, ou seja, o auxílio mútuo. Então esses espíritos, já o coração desses espíritos já vibram naquele amor fraternal. E como será esses espíritos auxiliam os planos mais baixos? Primeiro vamos compreender que nos mundos felizes os espíritos não estão ali no mesmo nível evolutivo, né? Há uma gradação também, como em qualquer outro mundo, né? Existe ali uma gradação, né, de evolução ali no campo moral, intelectual dos espíritos. Nem todos estão no mesmo nível, né? Mas só para a gente ter uma ideia, o menor espírito e habita um mundo feliz, esse menor espírito lá é muito maior do que qualquer espírito e habite os mundos mais baixos, né? Nos faz lembrar essa passagem aí de uma orientação que Jesus nos dá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 11. Então Jesus, se referindo ali a João Batista, Jesus disse assim: e os que têm nascido de mulher, João Batista é o maior, mas o menor no reino dos céus é maior que ele. O que Jesus está aí nos ensinando, né? Jesus está exatamente falando dessa situação. Quais são os espíritos que nascem de mulher? São aqueles espíritos, né, como nós, estamos aí presos às leis de reencarnação nesses mundos mais baixos, né? O processo de reencarnação aí nos mundos de provas e expiações é através do ventre feminino. Então, Jesus, quando fala eles que têm nascido de mulher, está se referindo aos espíritos presos às leis de reencarnações e nos mundos mais baixos, né? E João, à época, também era um espírito terreno, um espírito ligado ainda às leis de reencarnação. E Jesus diz que João era um dos maiores, mas o menor nos planos superiores era muito maior de que João. Então, só para a gente ter uma ideia, né? Como será que esses espíritos dos mundos felizes auxiliam os planos mais baixos? Nós vamos compreendendo que as cidades de transição, as cidades de regeneração, são ali o primeiro degrau dessa subida, né? Onde já comentamos aí, essas cidades estão sob a responsabilidade dos mundos felizes, né? Por isso, e a gente vai ver aí nos livros também, essas cidades são chamadas de colônia espiritual, colônia de transição. Por quê? Porque essas cidades estão sob a jurisdição, estão sob a tutela dos mundos felizes. Os governadores, os ministros, os administradores dessas cidades são espíritos que já estão no nível evolutivo dos habitantes dos mundos felizes. Só que esses espíritos renunciam a essas posições e ali vivem nessa cidade de transição em missão, eles estão ali para auxiliar, né, essas cidades, incentivar eles espíritos que estão ali em processo de regeneração, né? São grandes orientadores dentro dessas cidades, cumpre ali missão. E esses espíritos maiores são os intermediários, porque ali os espíritos maiores que habitam os mundos felizes, através desses espíritos estão ali nos mundos de transição, eles passam as orientações. Esses espíritos maiores lá
para o nosso entendimento, são grandes médiuns, né? Têm as suas faculdades muito desenvolvidas, isso naturalmente, né? Do próprio espírito, e eles se comunicam, né? Com esses espíritos que estão ali nos mundos felizes, onde esses espíritos passam as orientações, as diretrizes. E quando esses espíritos maiores querem ali se apresentar nessas cidades, porque eles estão no nível evolutivo muito maior. Então, a mente desses espíritos, a frequência mental desses espíritos, o perispírito eles utilizam, eles podem descer nessa cidade nos planos inferiores, né? O superior pode descer, né? O inferior não consegue subir. Quando esses espíritos transitam ali nessas cidades ou nos planos mais inferiores, eles não são vistos, né? Porque o padrão mental desses espíritos estão numa frequência muito maior. Mas quando eles querem serem vistos, se apresentarem ali para passar orientação, informação, há um processo ali de materialização desses espíritos. Então, todas as cidades têm um departamento ali, eles, vamos dizer assim, constroem âmaras, né, objetos, vamos colocar assim, como fossem umas âmaras ou um globo, né? Assim eles dão essa referência de material transparente, cristalizado, né? Para ir ali espíritos e se preparam naquela cidade de transição como doadores de energia, são espíritos que preservam o equilíbrio da sua mente, dos seus sentimentos, e eles vão doar energia mais sublime, porque as energias dos mundos de transição já são energia para nós, já são matéria muito elevada, muito sublime, mas para esses espíritos que habitam os mundos felizes, a energia ali é baixa ainda para eles. Então, esses doadores de fluidos, de doadores de energias mais sublimes, eles se colocam ali, doam essas energias e são contidas dentro dessas âmaras, um material cristalino, como se fosse assim de vidro, né? E esses espíritos se materializam ali dentro, utilizando essa energia mais sublime. E aí eles passam as suas orientações, tem materializações que são tão consistentes, eles ficam ali dias, né, para passar as suas orientações, vivem ali no meio, né, dão palestra, passam orientações, diretrizes para os grupos socorristas ali, para as equipes de trabalho, né? Então eles auxiliam. E também, né, eles incentivam aqueles espíritos que estão aprendendo a servir, a trabalhar ali nas cidades de transição. Então, para ingressar em missões complicadas no umbral, nas trevas, então eles vêm ali, traz todas as diretrizes e vão auxiliando os espíritos que estão na cidade de transição a desempenhar essas missões. Então esses espíritos estão ali na cidade de transição, vão nesses planos mais baixos, e esses espíritos maiores que habitam os mundos felizes vão dando suporte ali no campo mental, orientando esses espíritos, porque os espíritos dos mundos felizes, para que eles possam se materializar e ir até esses planos mais baixos, é muito difícil, né? É um processo muito complicado. Então eles utilizam os espíritos que estão nas cidades de transição para desempenhar essas missões e dão todo o amparo a esses espíritos, né? Os espíritos também dos mundos felizes, aqueles espíritos maiores, né, mais adiantados que habitam os mundos felizes, eles também são convidados a tutelar, ou seja, as nações, são espíritos patronos das nações. Por exemplo, aí no Brasil existe um espírito e é responsável direto, né, pela evolução aí do Brasil, pelo crescimento moral, intelectual dos espíritos que habitam. Esse espírito se chama Ismael. Nós recebemos essa orientação através do canal mediúnico,
através, né, do médium Francisco Cândido Xavier, nos trouxe essa informação. E outorga, e dá essa autorização para esse espírito cuidar e da nação. São espíritos maiores, e aí nós vamos comentar em vídeos mais para frente, são espíritos que já estão no nível ali dos mundos celestiais, dos mundos divinos, são espíritos puros. Então eles outorgam os espíritos dos planos ali felizes, dos mundos felizes, para cuidar das nações. E assim, a da nação tem um espírito responsável. Logicamente, não é só um espírito que cuida, né? Há um batalhão de espíritos, né? E nós vamos ver nos livros, quando se referem a esses espíritos, sempre se referem à grande fraternidade da luz. Então, são muitos espíritos dos planos felizes, dos mundos felizes, e são responsáveis direto, por exemplo, e pelo Brasil. Então, toda a encarnação que acontece e todo o processo que vai acontecer no Brasil, esses espíritos estão ordenando, né? E eles respondem para espíritos maiores e são já espíritos puros, e nós vamos em outras oportunidades comentar aí, né? Mas só para a gente ter uma ideia, então, né? Há uma hierarquia espiritual. Os espíritos dos mundos felizes, eles auxiliam, né, os planos mais baixos, né? E aí utiliza os recursos desses planos mais baixos, por exemplo, a cidade de transição, os espíritos estão lá, vão recebendo orientação desses espíritos maiores, e por sua vez vão auxiliando aí os espíritos presos, né, aos planos mais inferiores da vida, né? E assim é essa grande fraternidade, um ajudando o outro, né? Para o vídeo não ficar muito grande, nós vamos finalizar aí. No próximo vídeo vamos trazer mais detalhes, né, de como esses espíritos auxiliam, né? Tem outros detalhes e nós vamos comentar nos outros vídeos, né? Nós agradecemos sempre a oportunidade de estarmos aí participando, né? Conversando, né? Eu aí desse lado, vocês aí do outro lado da telinha, né? E Jesus possa sempre nos abençoar, né? E Deus possa nos iluminar, né? E até um próximo vídeo. Que assim seja.